Ana Amélia. Caro presidente Valdemir Moca, senhoras senadoras, senadores, nossos telespectadores da TV Senado, ao querido amigo Randolfo Rodrigues, muito obrigada pela generosa e excessiva referência. O tema que eu vou falar diz respeito a Vossa Excelência também, mas diz respeito à instituição que nós aqui representamos e que chegamos para defender os estados que representamos. O que assistimos hoje, senadores e senadoras, em mais uma sessão da chamada CPI do Cachoeira, merece, de parte de todo o Congresso Nacional, Câmara e Senado, uma profunda reflexão. Não faço parte da CPI, mas como membro do Senado Federal, tenho uma enorme preocupação em preservar esta instituição que eu represento e quero, com isso, honrar os meus 3.401.241 eleitores gaúchos que sabem do compromisso constitucional, das prerrogativas da legalidade, da constitucionalidade, do respeito nas relações políticas. Para resumir os fatos que provocam este meu pronunciamento agora, é preciso lembrar que os integrantes da CPI, e é claro, o Brasil inteiro, tinham hoje a expectativa de testemunhar o depoimento do senador de Goiás, sem partido, Demóstenes Torres, na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que trabalha no Senado. O senador Demóstenes, acusado de participar de negócios ilícitos do contraventor Carlinhos Cachoeira, usou do direito de permanecer calado e não respondeu às inúmeras perguntas dos ávidos integrantes da CPI, ao contrário do que fez na Comissão de Ética, onde se defendeu de todas as acusações, de pelo menos na maior parte delas. O que se viu depois disso foi lamentável, para dizer o mínimo. A série de discussões e um debate descontrolado tomou conta dos trabalhos, e eu entendo que os protestos de alguns integrantes da CPI, como o do deputado Silvio Costa, que não concordaram com a posição do senador Demóstenes Torres, mas não posso aceitar, e nenhum de nós pode aceitar, que insultos, humilhações, agressões verbais, até uma certa tortura, sejam dirigidos a qualquer pessoa, por mais vil que seja o acusado, e que está usando o direito constitucional de permanecer calado. Não podemos aceitar agressões de baixo calão, baixo nível, a quem quer que seja, especialmente partido de quem tem a representação popular ou a representação constitucional nesta casa. Compartilho a posição inteiramente e me solidarizo inteiramente com o senador Pedro Taques, do PDT do Mato Grosso, que afirmou, em questão de ordem e como membro que é da CPI, que não cabe a qualquer parlamentar expor o outro, mesmo se tratando de uma comissão parlamentar de inquérito, à humilhação ou a qualquer tipo de agressão ou insulto. Direitos constitucionais devem ser preservados e respeitados, e nós temos que dar o primeiro exemplo. Com muita honra, concedo a parte ao senador Randolfo Rodrigues. Senadora Ana Amélia, quero compartilhar com a senhora, quero compartilhar das opiniões que a senhora estende, que Vossa Excelência estende nesse momento da tribuna do Senado. Aliás, além disso, é um dever moral nosso, nessa tarde, externar, que é o sentimento, tenho certeza, da ampla maioria, se não de todos os membros do Senado da República, nossa total solidariedade, nosso total desagravo em apoio ao senador Pedro Taques. As conquistas que cingiram, construíram o pacto civilizatório que deu origem ao Estado que nós temos hoje, ao modelo de Estado que nós temos hoje, estão inscritas no artigo 5º da Constituição da República. O que vi hoje pela manhã foi por parte de um parlamentar, de um dos membros do Congresso Nacional, um assinte ao artigo 5º da Constituição da República, que é não somente uma letra escrita no texto da nossa Constituição. Ele está escrito no texto da nossa Constituição porque é o resultado de uma evolução histórica de respeito aos direitos humanos no mundo.
Ele é o resultado, repito, do pacto civilizatório que deu origem ao modelo de Estado que nós temos hoje. Ampla defesa, direito de não produzir provas contra si mesmo, direito à prerrogativa, à utilização do silêncio, são conquistas do indivíduo, são conquistas da civilização contemporânea. E nós não aceitaremos qualquer ataque que seja quem for que ataque, seja quem for o atacado, a qualquer uma dessas prerrogativas individuais que constitui o nosso pacto civilizatório. O senador Pedro Táxi, hoje pela manhã, se levantou. Foi em respeito a estes princípios da nossa convivência enquanto sociedade. Esses princípios fundadores do nosso Estado democrático de direito. Por isso que essa tarde, o plenário desse Senado tem que transformar essa sessão e os pronunciamentos aqui em um momento profundo de solidariedade às manifestações, à posição que foi sustentada hoje de manhã na CPI pelo senador Pedro Táxi. Eu lhe agradeço imensamente, senador Randolfo Rodrigues, porque essa minha iniciativa, ela parte exatamente desse objetivo. O objetivo da solidariedade integral ao gesto republicano, ao gesto legalista, ao gesto de respeito aos princípios dos direitos humanos, que Vossa Excelência acaba de referir, a um dos nossos mais brilhantes e dedicados senadores, que tem no ofício do Ministério Público Federal, que exerceu até pouco antes de chegar a esta casa, um pouco antes, em 2010, quando entrou na campanha política. E aqui está desempenhando a sua função, imbuído daquele espírito do Ministério Público, que tem muito orgulho deste representante aqui no Senado Federal, o senador Pedro Táxi, do Mato Grosso. Senador, com a palavra. Gostaria depois também de pedir uma parte, senadora. Senadora, apenas para agradecer as palavras, e eu vou usar a tribuna depois de Vossa Excelência para falar sobre este fato. Muito obrigada, senador Pedro Táxi. Concedo a parte também ao senador Eduardo Suplicy, com muita honra. Senadora Ana Amélia, Vossa Excelência expressa o sentimento, acho que de praticamente todos os senadores, que hoje, quando eu não estava presente na sala, porque estava ainda por concluir a reunião da Comissão de Relações Exteriores, mas era a minha intenção de ouvir o depoimento do senador Demóstenes Torres, se ele, de fato, hoje continuasse o seu depoimento no Conselho de Ética, mas eu percebi e depois vi a regravação, quando ele explicou as razões pelas quais iria utilizar de seu direito constitucional de não mais responder às perguntas, uma vez que tinha já respondido a muitas questões que foram levantadas no Conselho de Ética. E quando um parlamentar utilizou-se da agressão e utilizando termos totalmente inaceitáveis para se dirigir ao senador Demóstenes Torres, que ainda está no processo de defesa, e é muito importante que se garanta o direito completo dele se defender, e todos nós temos que respeitá-lo neste direito e ouvi-lo com atenção. Então, eu fiquei muito bem impressionado com a questão de ordem tão claramente expressa pelo senador Pedro Táxi, no momento em que eu a ouvi imediatamente na regravação, telefonei ao senador Pedro Táxi para cumprimentá-lo, como faz a senhora da tribuna, Vossa Excelência, da tribuna do Senado, porque ele agiu com muita correção, e, inclusive, mostrando a todos aqueles parlamentares na CPMI, mas ao povo brasileiro, como é importante nós respeitarmos quaisquer seres humanos, em qualquer situação, e sobretudo e especialmente quando esta pessoa, por maior erro que tenha cometido, está ali
procurando se defender e ser ouvido com respeito e atenção. O senador Pedro Táxi, hoje, mais uma vez, conseguiu fazer com que todos nós o respeitemos mais e mais pelo seu conhecimento jurídico e também por sua postura ética em nosso Senado Federal. Muito obrigada, senador Eduardo Suplicy, que endossa essa solidariedade necessária e fundamental, porque é uma pena que as pessoas não façam a leitura adequada do gesto do senador Pedro Táxi. Alguns setores pela pressa, às vezes pela má-fé, às vezes pela falta de visão do que estava acontecendo na CPI pela manhã, é de entender exatamente que o senador estava não fazendo nada mais do que defender, com base na Constituição, que é a nossa Bíblia, e a liberdade deve ser a nossa fé. O senador Pedro Táxi usou a Constituição para garantir um direito individual de defesa no caso de um suspeito que está em julgamento na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Senador Pedro Táxi, tomara que as mentes lúcidas que viram no seu gesto esse ato de grandeza defendendo essa instituição tão fragilizada por tantas coisas erradas que acontecem aqui, mas quando um gesto dessa grandeza acontece, nós temos que evidenciá-lo e dizer que é essa a pauta, é esse o caminho que nós temos que trilhar sempre, a despeito dos riscos que corremos e que Vossa Excelência corre de ser mal interpretado nessa matéria. Vossa Excelência não estava defendendo o senador. Vossa Excelência estava defendendo o direito inalienável de uma pessoa que está em julgamento, que está sendo levantada todo um processo de investigação e de inquérito sobre o caso Demóstenes Torres. E eu tenho uma posição firmada em relação a esse episódio. Vossa Excelência tem, e gostaria que o voto nesse julgamento fosse aberto para que a sociedade brasileira conhecesse a sua posição e aí entendesse melhor ainda o seu gesto de grandeza na manhã de hoje. Então, eu também tenho a mesma posição de Vossa Excelência em relação a esse episódio. Tenho convicção firmada a respeito disso. E, da mesma forma, nessa convicção firmada, eu estou defendendo a instituição. Os parlamentares devem, deputados e senadores, trabalhar pensando sempre no espírito republicano, de defender direitos, deveres e verdades, mas mantendo o respeito pelas instituições e seus membros. O bate-boca não pode, presidente Valdemir Moca, tomar conta do noticiário e ocupar as manchetes dos jornais, achincalhando, tornando isso aqui uma baixaria, porque não é essa a verdadeira democracia. A democracia é a democracia do respeito aos direitos de defesa. Não pode também uma atitude como essa servir de argumento à defesa do acusado para dizer que não é um julgamento equilibrado e que a defesa não está tendo o seu papel e os seus direitos preservados como assegura a Constituição. Precisamos colocar em destaque o trabalho da apuração verdadeira e responsável dos fatos. Perder a noção de cidadania é perder o rumo das investigações e deixar que outras atitudes de comportamento discutível, eu até acho que o deputado mereceria uma admoestação, mereceria um gesto de reprovação pelos próprios pares na Câmara Federal, mas isso não nos compete aqui, compete à Câmara Federal e os pares do deputado envolvido no que aconteceu na manhã de hoje na Câmara Federal, na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Era esse o registro, senhor presidente, que eu gostaria de fazer nesta tarde aqui, renovando a minha inteira solidariedade ao senador Pedro Táxi.